tarde, irmãos. Eu sou Vinícius. Eu sou membro aqui da Primeira Igreja Batista e atualmente estou estudando no Instituto Bíblico Peniel. Estou indo para o meu último semestre e conto com as orações dos irmãos. Gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre um tema muito especial: família, uma bênção divina. Este é o tema de hoje e eu gostaria de conversar mais sobre este tema com os irmãos durante algumas lives. Nós veremos então o valor que Deus dá para a família. Como a família ela é preciosa aos olhos de Deus. Então gostaria de convidar os irmãos a orar juntamente comigo e nós então adentraremos no tema. Senhor, muito obrigado pela Tua verdade, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina diariamente. Muito obrigado pela graça de Cristo que nos salvou e que nos dá uma nova vida. Nos ajude a aprender mais da Tua verdade e a pôr em prática o que aprendermos aqui. Em nome de Jesus, amém. Então, a família, ela é uma instituição divina. Nós conhecemos 3 instituições que Deus, ele fez. A primeira instituição é a família. No início de Gênesis, nós vemos a criação do mundo, a criação das coisas que nós vemos hoje. E Deus, ele criou a família. E é interessante porque no texto de Gênesis, sempre que Deus, ele criava alguma coisa, ele falava, é bom. Mas na criação da família, Deus diz, é muito bom. A família é uma bênção de Deus. Essa é uma das instituições de Deus. As outras são Israel, a nação de Israel é uma instituição de Deus. E também a igreja. A igreja é uma instituição de Deus. Mas hoje falaremos sobre a família. Então, abram as suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis. Leremos os versículos 27 até o 28 do capítulo 1. Se você não tem uma Bíblia por aí, não fique preocupado, você pode acompanhar por aqui, por este canto inferior, onde vai aparecer as referências. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Nessa passagem, nós podemos ver a instituição da família. Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. No verso 26 ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então Deus, ele institui aqui a família. A família é uma bênção de Deus. É uma criação do próprio Deus. E ele deu à família a responsabilidade de cuidar e de dominar sobre a criação. Então nós vemos que Deus, ele ama a família. A linguagem da família é muito utilizada ao longo de toda a Escritura. Alguém disse muito sabiamente que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. Nós vemos a Bíblia começando com a criação do homem e da mulher e também terminando com o casamento entre Cristo e a igreja. Nós vemos então que a linguagem familiar é muito utilizada na Bíblia. E Deus ama a família. Vemos muitos exemplos de famílias ao longo de toda a Bíblia. Podemos citar aqui, por exemplo, Abraão e Sara. Eles foram chamados e de Abraão, Deus criou uma grande nação. Ele criou a nação de Israel. E por meio dessa família, muitas outras famílias foram abençoadas. O Salvador veio da descendência de Abraão. Nós também podemos citar Boaz e Ruth. Ruth foi muito abençoada com o casamento. Ela se entregou a Deus e Deus a abençoou com um marido especial. Nós vemos também Jesus. Jesus nasceu de uma família. Ele nasceu na família de José e Maria. Então nós vemos que Deus, ele aprecia famílias. Ele é o criador das famílias. Ele ama as famílias. Todos nós nascemos em uma família. Pode ser uma família boa, pode ser uma família ruim, mas todos nós nascemos em uma família. A família, infelizmente, foi afetada pelo pecado. E nós podemos ver que muitas famílias hoje em dia estão quebradas. Muitos nascem em famílias desestruturadas. Pais abandonam filhos. Mas nós vamos ver também que Deus, ele quer transformar famílias. Deus, ele é o maior e mais interessado em transformar as famílias. Porque ele mesmo as criou e ele ama as famílias.
Nós também temos que entender que a família não é Deus. A família não é um fim em si mesmo. Nós temos que entender que a família não é Deus. Não devemos idolatrar a família. Mas devemos entender que a família é a sombra de um fim. A família aponta para uma realidade maior. A família foi criada para a glória de Deus. Nós temos que entender que a família aponta para o relacionamento entre Cristo e a igreja, por exemplo. Nós vemos que a família, o lar, o laço matrimonial aponta para Cristo e a igreja. A família é para a glória de Deus. Então, irmãos, citando uma coisa bem interessante, no artigo da Constituição Brasileira, de número 226, a frase inicial começa da seguinte forma: família, a base da sociedade. Nós devemos entender, então, a relevância da família e a importância dela aos olhos de Deus. Então, a família, ela é uma instituição de Deus, irmãos, para a glória dele. Nós devemos valorizar isso e cuidar deste presente de Deus para nós. E nós, então, vamos ver o porquê da família ser tão importante aos olhos de Deus e dela ser essa instituição de Deus, e também nós devemos cuidar dela, pois são muitos os ataques contra a família que tentam destruir ela e também tirar a importância da família na sociedade. Então, tá bom. Vamos para o primeiro ponto. O ataque à família. Hoje em dia, são muitos os ataques contra a família. Muitas ideologias, muitos movimentos que ferem o laço familiar. Podemos citar, por exemplo, o feminismo. O feminismo é um grande ataque à família. O feminismo vem com aquele papinho de que as mulheres têm que ser valorizadas, mas, na verdade, há algo muito terrível por trás do feminismo. Mas antes de falar do feminismo, vamos comentar sobre o começo dele. O feminismo se originou na Revolução Sexual, ali na década de 60. E a Revolução Sexual veio como uma maneira de atacar a família. Eu estava pesquisando um pouco sobre o assunto e separei alguns destaques das principais características da Revolução Sexual. Vou ler aqui para os irmãos. Está no site do Brasil Paralelo, se os irmãos tiverem interesse depois, podem olhar lá. Diz o seguinte: primeira, reforma dos costumes sexuais. Segundo ponto, fim do casamento. Olha só. Fim da família tradicional. Fim da monogamia. Propaganda do aborto. Facilitação do divórcio. Olha só. Alguns pontos que ferem diretamente a família. Esses eram os objetivos da Revolução Sexual. O sexo deveria ser livre. As famílias deveriam ser extintas. A Revolução Sexual tinha como objetivo ferir diretamente as famílias. E foi daí que veio o feminismo. O feminismo é construído na base de que a família não presta. O feminismo também se originou a partir de um homem chamado Marquês de Sade. Ele escreveu em um dos seus livros, eu vou ler aqui também para os irmãos, que ele era um pornógrafo e ele tratava muito mal as mulheres. Do nome desse cara, do Marquês de Sade, se originou aquela expressão que nós temos hoje, que é a sadomasoquista, ou masoquista, que significa ter prazer pelo sofrimento de alguém ou ter prazer em sofrer. Então, desse cara veio coisas muito ruins. E olha só o que ele escreveu em um dos seus livros. As mulheres não são nada mais que máquinas planejadas para a voluptuosidade, que só devem ser alvo de luxúria. Em outras palavras, as mulheres são um objeto sexual. Somente isso. O feminismo, irmãos, foi criado nessa pauta aqui. O feminismo foi criado nessa base. As mulheres são um objeto. O feminismo se originou por homens, não foi nem por mulheres. Então, o feminismo tem todo aquele discurso bonito de que as mulheres devem ser valorizadas, só que por trás dos panos, atrás das cortinas, as mulheres são um objeto. Minha irmã, se você quer ser valorizada, olhe para Deus. Deus é quem valoriza as mulheres. Deus
ama as mulheres. Ele criou, é criação dele. Não há ninguém que valorize mais as mulheres do que o próprio Deus. Não busquem ideologias. Não busquem movimentos contra a família. Busquem Deus. A verdade de Deus, a Bíblia, apresenta o valor da mulher. A mulher virtuosa é descrita como pedras preciosas. Deus, ele valoriza as mulheres. Então, essas investidas de Satanás buscam destruir as famílias. Perceba só, essas ideologias têm como objetivo destruir, erradicar as famílias. Também vemos outras investidas de Satanás, como, por exemplo, o homossexualismo. A partir da revolução sexual e do feminismo, também a ideologia de gênero foi muito abrangida durante o mundo, pelo mundo todo. Ela foi muito disseminada pelo mundo todo. Então, o homossexualismo passa a ser uma realidade comum nos dias de hoje. Muitos são os que têm se identificado como homossexuais. Só que perceba, isso está fora da ordem natural de Deus. Na criação, nós vemos Deus criando somente um homem e uma mulher. E esses dois estavam ligados em um laço matrimonial, em um laço de unidade e diversidade. Um homem e uma mulher. Perceba, olhe só no texto de Romanos, capítulo 1. Vamos ler lá, Romanos, capítulo 1. Que o homossexualismo é uma antinaturalidade. Não foi o que Deus criou. Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Diz o seguinte: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Perceba, o modo natural. 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O homossexualismo é um ataque à criação de Deus. O homossexualismo é ir contra a natureza, contra o natural que Deus criou. Deus criou um homem e uma mulher, e estes dois são unidos em um laço matrimonial. Quando um homem está com outro homem, ou uma mulher com outra mulher, está indo contra a criação de Deus, está indo contra o padrão de Deus, está indo contra a verdade de Deus. Perceba, nós estamos atacando o pecado, não as pessoas. Os homossexuais precisam de Cristo. Eles precisam ser transformados. Eles precisam de que Cristo transforme as vidas deles. Eles estão cometendo, sim, pecado e precisam de transformação. Precisam de Cristo. Nós também podemos ver a fuga dos filhos. Mais um ataque de Satanás. Muitos casais hoje optam por não ter filhos. Mas lembra lá de Gênesis? Deus falou para a família ser fecunda, produzir filhos. E muitos hoje têm optado por não criar filhos. Citando um exemplo rápido, no Japão, hoje em dia, as famílias preferem criar animais do que ter filhos. Os casais preferem comprar animais de estimação ao invés de ter filhos. E isso foge do padrão que Deus criou. Deus falou para o casal: sede fecundos, multiplicai, frutificai. Nós também podemos ver que hoje em dia o adultério é algo comum. E meus irmãos, isso aqui é muito triste. Muitas sociedades hoje veem o adultério como algo comum. No Brasil é assim. Muitos têm sido os casos de adultério. Citando novamente o Japão. Lá no Japão, os casais têm sido muito atacados por conta da infidelidade sexual. Lá no Japão, muitos casais não têm contato sexual um com o outro, não mantêm relações um com o outro. E muitos homens preferem ficar até mais tarde no trabalho só para não se encontrar com a esposa em casa. E lá também é comum muitos homens irem até prostíbulos e pagarem por prostitutas. E as mulheres acham que isso é normal.
elas dizem: ele está pagando por uma profissional. Irmãos, isso é muito triste. O adultério foge totalmente do propósito de Deus para a família. A família foi criada para ser um laço seguro, onde um homem e uma mulher se relacionam somente entre si. Tudo que vem além disso está errado. O homem e a mulher devem ser fiéis no laço que eles têm diante de Deus. O adultério é pecado, foge do padrão de Deus, vai contra a instituição de Deus para a família. Muitas famílias, irmãos, têm sido devastadas por conta do adultério. Muitas famílias têm sido destruídas por conta da infidelidade. Meus irmãos, a família é uma bênção de Deus, criada para a glória de Deus. Devemos tomar cuidado contra as investidas de Satanás. Bom, partindo para o segundo ponto, vamos ver o amor de Deus pela família, criados à imagem de Deus para a glória dele. O homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Vamos voltar lá para Gênesis. Vamos ler de novo o versículo 27. Diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus, ele criou o homem e a mulher de uma forma especial, a sua imagem. O homem e a mulher tinham uma tarefa muito grande: refletir a imagem de Deus. O casal foi unido para refletir a imagem de Deus. Deus criou o homem e a mulher de uma forma especial. E ele tem um cuidado especial ao ter criado a família. Ele deu responsabilidades à família. Ele deu atividades para eles fazerem. Ele deu ordem. Eles deveriam se multiplicar. Eles deveriam frutificar e espalhar a glória de Deus pela terra. O homem e a mulher foram criados de uma forma especial. Deus ama a família. Deus quer transformar a família. Nós vemos também a bênção de Deus sobre o lar. No Salmo 128, a Bíblia nos mostra a felicidade que tem o lar que teme ao Senhor. O lar que tem o Senhor como Deus, que teme ao Senhor, é feliz. Vamos ler esse salmo. Salmo 128. Diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O lar que tem a Deus como seu Senhor é abençoado. O lar que tem como alicerce o Senhor é feliz. Deus ama a família e abençoa a família. Nós precisamos, irmãos, ter lares que têm o Senhor como base. Precisamos da verdade de Deus. Precisamos da palavra do Senhor. A Bíblia fala que a casa ela tem que ser edificada na rocha, porque se for na areia ela vai cair. Então nós precisamos nos alicerçar na verdade de Deus, porque aqueles que estão andando nos caminhos de Deus, que temem ao Senhor, serão felizes. O lar com o Senhor é um lugar feliz. E o Senhor traz essa felicidade para esse lar que tem Ele como Senhor. Partindo para o terceiro ponto, o lar é para a glória de Deus. O lar é um lugar para a glória do Senhor. O lar é uma sombra de algo maior. Deus, nós conhecemos que Ele é 3 em 1. Deus é um só Deus, mas se manifesta em 3 pessoas diferentes: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele tem unidade na diversidade. Deus, ele é um só, mas tem 3 pessoas diferentes que compõem ele. Então, nós vemos que o Senhor, ele reflete isso, ele reflete a sua unidade em diversidade na família. O homem e a mulher, quando se casam, são uma só carne, se tornam uma só carne. 2, mas que são um só. Perceba como a família reflete o caráter de Deus.
Um só homem e uma só mulher, pessoas diferentes, mas que são uma só carne. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diferentes, mas que são um só. Então, nós percebemos que o casamento aponta para algo maior. Nós também percebemos que a família reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. Lá em Efésios fala que o homem deve amar a mulher assim como Cristo ama a igreja. O relacionamento conjugal, o casamento, reflete o tratar de Cristo com a igreja, reflete o relacionamento de Cristo com a igreja. O casamento, meus irmãos, aponta para algo maior. Também, o lar é um lugar de abençoados e estes devem abençoar. A família é um alicerce para a sociedade. Que coisa mais bonita de ver uma família no parque, junta, feliz, conversando uns com os outros, mantendo uma comunhão tão boa. A família abençoa a sociedade. É lá que o caráter de pessoas são formados. É lá que começa o trabalho na vida de alguém. Na família começa a educação da criança. E aquela criança, quando cresce, vai ter um caráter formado pela família que ela conviveu. Então, a família é o alicerce da sociedade, é a base da sociedade. A família tem que abençoar outras pessoas. A família deve ser bênção para todos. A família deve abençoar as pessoas que estão ao seu redor. A família, ela é abençoada, mas ela é abençoada para abençoar. A nação de Israel, por exemplo, povo de Deus, foi criado para a glória de Deus. E a nação de Israel deveria abençoar as nações ao seu redor. Deus abençoa para que os abençoados possam abençoar. Então, meus irmãos, nós aprendemos coisas valiosas aqui. Muitos têm sido os ataques à família. Muitos têm sido os confrontos para destruir a família. Nós também aprendemos que Deus, ele ama a família. Deus ama as famílias. E também, o nosso lar deve ser para a glória de Deus. Somos abençoados para abençoar. Então, que Deus os abençoe. Muito obrigado.